Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Francisco e minha família e eu servimos ao Senhor com a igreja no bairro do Metrosul, Jabaquara. E eu trago um abraço dos irmãos de lá. E é importante que vocês saibam duas coisas. Que nós temos muita alegria em estar com vocês em cada ocasião que vimos aqui. E vocês estão sempre nas nossas orações. Gostaria de fazer uma leitura no livro de Atos, no capítulo 3, esse versículo 11 em diante, e esse é o texto da mensagem de hoje. Essa mensagem é muito preciosa para mim, e tem sido minha oração que ela se torne também, esse trecho da Bíblia, se torne também precioso para você. Venha servir para a sua edificação e para a glória de Deus. Vamos ler. Atos, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 11. Por favor. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu o receba, até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Por favor, mantenha sua Bíblia nesse trecho, porque nós vamos usar somente essa porção da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Celeste, nós te damos graças por este dia, pelas bênçãos com as quais o Senhor tem nos rodeado, pelos nossos irmãos e irmãs reunidas neste lugar, para a glória do Teu nome. Neste momento, Senhor, nós te pedimos graça. A Tua palavra foi lida e entregue ao coração de cada um, e nós pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, que o Senhor aplique em nós a verdade do Teu Evangelho, e que nós possamos hoje ser encorajados, corrigidos, transformados
conforme a tua vontade, e que o teu Santo Espírito faça em nós a tua obra. Em Cristo Jesus nós oramos e pedimos que haja salvação na tua casa. Em Cristo Jesus, amém. Muito bem. Sabe que quando eu leio os sermões do apóstolo Paulo, eu fico encantado. Eu fico admirado com a forma como aquele homem constrói ideias, às vezes tão extensas, num trecho tão pequenininho da palavra. Mas Paulo, mesmo que nós creiamos, ainda que nós creiamos na inspiração que Deus concedeu a ele, Paulo era um homem culto, estudado, formado aos pés dos sábios de Jerusalém. Mas Pedro não. Pedro era pescador, rude, sem letra, sem escola. Ele não frequentou nem o final da escola primária, nós diríamos dele nos dias de hoje. E ao ouvir os sermões de Pedro, eu sou obrigado a me maravilhar ainda mais. Porque se Paulo, inspirado por Deus, constrói discursos tão ricos, ele tem uma base fundamentada no conhecimento humano. Pedro não. O que nós lemos agora nesse discurso de Pedro, nós podemos confiar no nosso coração, que é pura inspiração do Espírito de Deus. Então, sabe como Jesus chamou Pedro para segui-lo? Ele disse para aquele homem rude, nas margens do mar da Galileia, ele disse: vem e me segue, eu vou fazer de você pescador de homens. E Pedro saiu das redes que ele usava para ganhar o seu pão diário, para seguir Jesus e para pescar homens. E que grande pescador Pedro se tornou. Então hoje, na oportunidade que eu tenho de falar com vocês, eu resolvi pegar emprestado o sermão do pescador. É verdade, o sermão que eu vou pregar hoje não é meu, não é um sermão elaborado por mim, é o sermão de Pedro. Não estou acrescentando nada à palavra de Deus. E eu gostaria apenas que você lesse comigo, que você entendesse comigo esse trecho tão precioso da palavra. E vocês que são pregadores, eu queria pedir uma atenção dobrada, porque Pedro quebra algumas regras homiléticas nesse sermão. A começar pelo primeiro trecho, né? Pedro divide esse sermão em 3 partes muito claras. E nós vamos seguir essas partes desse sermão. O contexto é que Pedro e João estavam caminhando em direção ao templo. Um homem pede a eles alguma coisa, um homem necessitado, aleijado, pedinte, e Pedro diz: olha, eu vou te dar o que eu tenho, né? E o resto da história provavelmente você conhece. Ele não oferece ouro nem prata, mas ele oferece a graça de Deus em Cristo Jesus. E aquele homem se levanta, e todos ficam admirados com aquilo, e é nesse momento que nós começamos a ler. E Pedro começa dirigindo a sua palavra àqueles homens, dizendo assim: por que vocês estão olhando para nós? Né? Versículo 12, ele pergunta: por que vocês estão olhando para nós como se nós pudéssemos ter feito alguma coisa? O homem que vocês estão vendo aí, que vocês reconhecem que era mendigo, pedinte, aleijado, sofrido, carecido de assistência, não está de pé por causa da nossa piedade nem do nosso poder.
E aí ele começa o sermão. Contextualizaram? Entenderam? Então Pedro vai dizer: este homem não está de pé por causa dos nossos atos, por causa do nosso mérito, por causa de qualquer coisa que nós poderíamos ter feito. E o mundo muitas vezes se encanta, o mundo muitas vezes se rende às maravilhas em redor deles, em redor das pessoas, esperando que as maravilhas em si mesmas sejam a razão da sua admiração. Mas Pedro diz: não. E ele vai começar a explicar, então, por que aquele homem começou a andar. Versículo 13. E aqui, senhores pregadores, Pedro quebra uma grande regra homilética. A gente aprende, quando nós estamos estudando a pregar, começando a estudar como fazer um sermão, a pregar, a gente aprende que o sermão começa num determinado ponto e nós o elevamos até o ponto mais alto para terminar. Pedro começa esse sermão no ponto mais alto possível. Ele começa a dizer assim: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nossos pais, glorificou seu servo Jesus. Pedro começa o seu sermão não falando de Jesus e da sua obra neste mundo, da vinda messiânica, do seu nascimento virginal, do seu sofrimento, da sua morte, mas ele começa lá em cima, falando: Deus glorificou Jesus. E sabe o que isso tem de esplêndido para nós? Começando pelo fato de que a gente espera que o pregador eleve o ponto alto do sermão no final para terminar, e Pedro faz isso no começo, porque não dá para falar de coisa mais esplêndida, mais maravilhosa, mais fantástica do que Jesus glorificado. Nada do que nós podemos dizer aqui vai ser maior, mais esplendoroso do que a glória de Deus em Cristo. Então todas as regras que nós esperamos como acadêmicos vão por terra, porque quando o Espírito de Deus fala, nós nos calamos e o Senhor é glorificado. Então Pedro começa dizendo que a razão pela qual aquele homem se levanta, depois de tantos homens, de tantos anos sendo reconhecido como pedinte, sofrido, carente, é por causa da glória de Deus. E essa glória de Deus se manifesta em Jesus glorificado. E a questão é que isso é duplamente admirável, porque parece, talvez eu esteja enganado, mas parece que a gente fala pouco da glória de Jesus. A gente fala pouco desse Jesus glorificado. Mas eu queria alertar, talvez abrir os seus olhos para o fato de que é verdade. Jesus nasceu de uma família pobre em Israel. Ele viveu de maneira humilde. Ele teve o seu ministério em profunda pobreza, sustentado muitas vezes pela oferta de algumas mulheres. Ele foi humilhado, ele foi espancado, morto, e a sua morte tem efeito de redenção em nossas vidas. Mas Pedro vai falar isso em outro momento. Pedro começa o seu sermão não falando sobre essas coisas que também são verdadeiras, não falando sobre o sofrimento de Jesus, que também é precioso para nós, mas ele começa o seu sermão colocando diante de nós a verdade de que o Senhor, de que Deus glorificou Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque tudo que eu falei até agora, que aconteceu na obra redentora
encabeçada pelo Senhor Jesus, acontece nos 4 primeiros livros da Bíblia. Mas o restante, nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, mas o restante das narrativas do Novo Testamento apresentam Jesus em glória. E nós precisamos nos acostumar com isso. Porque nós servimos não um Jesus crucificado, não um Jesus derrotado e morto, mas nós servimos um Jesus vivo, glorificado e recebido nos céus como Filho de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É bem verdade que quando nós vamos para as narrativas do Evangelho, às vezes nós nos perdemos e não enxergamos Jesus, a glória de Deus em Cristo Jesus, porque Jesus vem em carne, e o véu da carne humana, de certa forma, oculta essa glória. Mas vez ou outra parece que o véu se abre e nós podemos olhar e ver a glória de Deus. O apóstolo João diz isso. O apóstolo João, ao iniciar o Evangelho de João, ele diz: e nós vimos a glória de Deus como a glória do unigênito do Pai. Nós vimos a glória de Deus, e às vezes nós lemos isso e passa batido, e parece que essa passagem não fala tão profundamente ao nosso coração, mas nós servimos um Jesus vivo, nós servimos um Jesus glorificado, nós servimos a um Jesus que foi recebido nos céus com toda a glória de Deus, porque Jesus é Deus. Ele não foi Deus, Ele é Deus, Ele não será Deus, Ele é Deus, e Ele está glorificado, reinando à destra do Pai. Nós lemos tantas vezes que Ele foi recebido no céu, que Ele está à destra de Deus, e às vezes isso não nos encanta, mas nós lemos o apóstolo Paulo dizendo assim, que ao seu nome se dobre todo o joelho no céu e na terra, que Ele recebeu o nome superior a todo nome, e que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor. Ele é Senhor, e às vezes isso escapa para nós, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus, porque nele reside toda a glória. Muitas vezes nós nos detemos no Jesus homem, no Jesus histórico, no Jesus sofrido, no Jesus crucificado. Tudo isso é verdade, mas nada disso anula o Jesus glorioso diante de Deus, redentor, aquele que pode, em quem reside poder e glória, em quem há honra e soberania, e ao seu poder. Quer ver como isso às vezes escapa de nós? Quando Ele ressuscitou, Ele disse: todo o poder e toda a autoridade me foi dada. Isso é muita coisa. Isso é muito importante. Jesus está reinando, Ele é Rei de reis, Ele é Rei dos reis, Ele é o Rei da glória, é o Senhor de toda a criação. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e sem nada do que foi feito se fez. Esse é o Jesus que nós servimos, esse é o Jesus que nós precisamos anunciar para a glória de Deus. Jesus viveu como homem, sim. Jesus viveu e morreu pelos nossos pecados, sim, mas Ele foi ressuscitado por Deus e foi recebido nos céus, não como filho do carpinteiro, não como um sábio e pregador. Algumas pessoas tentam reduzir Jesus a um mero sábio, um grande sábio que viveu no Oriente em algum tempo no passado. Jesus é muito mais do que isso. Ele não foi recebido nos céus como um homem sábio, Ele tampouco foi recebido nos céus como o filho do carpinteiro. Ele foi recebido nos céus como Deus, como Senhor de toda a glória, em quem reside todo o poder e toda a majestade. Quando João descreve o céu, lá em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, Jesus recebe de todos os anjos, de todos os seres viventes, dos anciãos, de toda a natureza, de toda a criação, Ele recebe glória,
Ele é diante dele que todos se prostram, e é no nome dele que nós temos salvação. E o apóstolo Pedro vai dizendo, né? Se você observa comigo aqui, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Vá comigo para o verso 16. E pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este homem saúde perfeita e na presença de todos vós. Então, Jesus glorificado, a morte não pôde contê-lo. Ele morreu por nós, mas a morte não pôde contê-lo. E ele está vivo e glorificado, e ele sustenta, e ele anda no meio das igrejas, e ele sustenta as 7 estrelas na sua própria mão, os anjos da igreja na sua própria mão. É ele quem sustenta. Ele, quando o apóstolo João descreve o encontro com Jesus, ele cai aterrado por não poder olhar para Jesus e ficar de pé. A mesma coisa acontece com Paulo no caminho de Damasco. Quando Paulo encontra com Jesus, Paulo na firmeza do seu ser, no auge da sua vida, no auge da sua história, Paulo, o grande perseguidor da igreja, ele cai por terra, porque diante dele estava aquele que brilha mais do que o sol ao meio-dia. Então, nós servimos um Jesus vivo, glorificado por Deus, e em quem reside todo o poder, toda a autoridade, e em quem nós podemos confiar, porque a fé no nome de Jesus muda a história de qualquer pessoa. A fé em Jesus mudou a história deste homem. A fé em Jesus pode mudar a sua própria história, desde que nós possamos olhar para Ele e ver Jesus glorificado. Porque nele reside glória e honra, poder e majestade, e em sua mão estão toda a autoridade e soberania, e tudo que foi feito neste mundo foi feito para a glória dele, pela vontade dele. Então, quando nós falamos de Jesus, esse é o Jesus que você tem apresentado para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes? Se não é, nós precisamos começar a anunciar Jesus glorificado, Jesus vitorioso, Jesus que nos dá, pelo seu poder, salvação sem par. Sabe que Pedro começa o seu sermão falando da glorificação de Jesus. E esse é o ponto que muitas vezes escapa de nós. Muitas vezes nós falamos muito do sacrifício de Jesus, da sua obra redentora, do efeito do sacrifício dele por nós, mas parece que nós temos receio de falar de Jesus glorificado. Mas é justamente esse Jesus glorificado em quem nós precisamos depositar toda a nossa segurança, toda a nossa certeza, toda a nossa esperança, porque Ele vive e reina para a glória de Deus e para que nós possamos confiar nele. Obrigado. Muito obrigado. Mas o sermão de Pedro não termina aí, e nós precisamos estar atentos a isso. Pedro começa pregando lá em cima, no ponto alto, falando da glorificação de Jesus. Mas ele fala de uma outra coisa aqui. Ele fala da negação de Jesus. E isso é muito sério. Veja comigo, a partir do verso 13 mesmo, Pedro vai falando: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós
Ele aponta para os judeus, ele aponta para a sua plateia: traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedissem que vos soltasse um homicida. Nós vivemos no país do politicamente correto, né? É bonito falar de Jesus. Mas nós vivemos num país, eu não quero qualificar o Brasil em maior ou menor escala, não é essa a ideia. Mas nós vivemos num país em que Jesus é negado todos os dias. O Brasil nega Jesus como Senhor. O Brasil não é uma nação que reconhece Jesus como Senhor. Pelo contrário. Mas Jesus é negado pelo Brasil como nação, porque se você acha que eu estou exagerando, me diga uma lei que favorece crer em Jesus Cristo. Não existe. Me diga uma lei que desrespeita Deus em essência e nega os ensinamentos de Jesus. Tem várias. Tem várias. Então nós vivemos num país que nega Jesus como Senhor. Mas, além disso, eu não estou falando de política aqui não, e não é esse o objetivo. Eu quero apenas que você considere essas questões comigo. Se o país como nação nega Jesus, nós temos muitas outras pessoas que não têm nada a ver com a nação brasileira, mas são parte desse povo, e que nega Jesus como Senhor. A negação de Jesus, ela é tão verdadeira hoje, quanto ela foi verdadeira no ano 33, na cidade de Jerusalém. Nós vemos Jesus sendo negado por pessoas que preferem crer em gnomos, em fadas, do que crer no Filho de Deus. Jesus é negado por pessoas que preferem crer em estátuas de barro, de pau e de pedra, do que no Filho de Deus. Jesus também é negado todas as vezes que alguém, mesmo que esteja segurando uma Bíblia, prefere ensinar o que a Bíblia não diz. Jesus é negado por pessoas que não creem que Ele é o Filho de Deus. Mas Jesus também é negado por pessoas que ainda dizem: olha, Jesus é importante crer em Jesus, mas que ensinam que Jesus não basta, que para ser salvo precisa de Jesus e de mais alguma coisa. É fácil reconhecer a negação de Jesus em pessoas que negam absolutamente que Jesus exista ou existiu. Mas nós podemos reconhecer a negação de Jesus em pessoas que ainda assim, professando crer em Jesus, anunciam doutrinas que ferem a pessoa de Jesus, a sua doutrina, a Bíblia e a santidade de Deus. E nós também conhecemos pessoas que negam Jesus todos os dias, quando preferem estar na praia do que adorando a Deus aqui e glorificando o nome desse Jesus, que Deus o recebeu glorificado no céu. Nós também podemos reconhecer a negação de Jesus, quando nós vemos pessoas que caminharam na fé durante tantos anos, e que agora abandonam essa fé por qualquer outra razão, porque qualquer razão que seja, não justifica, não vai justificá-lo diante de Deus, quando Deus pedir conta do porquê seu filho foi negado. Nós também conhecemos pessoas que negam Jesus, e que estão dentro da igreja, e que depois de tantos anos, têm optado por afrontar o que a palavra de Deus diz. E embora estejam fazendo isso pretensiosamente em nome de Jesus, estão negando e crucificando o Filho de Deus. Mais uma vez, quando optam por suas próprias opiniões
desrespeitando a igreja pela qual o Senhor Jesus morreu. Então, tome cuidado para não colocar qualquer coisa que seja à frente desse Jesus que foi glorificado no céu e que precisa ser glorificado na minha e na sua vida. Porque não existe em toda a história da humanidade ninguém que tenha um nome mais maravilhoso do que Jesus. Mas nunca existiu em toda a história humana um nome mais desprezado do que o nome de Jesus. Dolorido, né? Então Pedro anuncia Jesus glorificado, mas ele diz: vocês mataram o autor da vida. Ele não está pregando aqui num ambiente amistoso junto com a igreja. Ele está pregando para aquelas pessoas que gritaram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então a pregação de Pedro, ela é muito ousada. E nós precisamos começar a ser ousados para anunciar Jesus glorificado para pessoas que negam Jesus como Senhor. E de onde vem essa ousadia de Pedro? 40 dias não, mas nós podemos estimar ali 6, 8 meses antes, Pedro estava escondido na noite em que Jesus foi, no dia em que Jesus foi morto, com medo de ter o mesmo fim, e ele chora amargamente por causa da sua covardia, mas agora ele se coloca diante das mesmas pessoas que crucificaram Jesus e diz: vocês mataram o autor da vida. De onde vem esse ímpeto? De onde vem essa ousadia? Do mesmo poder que levantou aquele homem que agora causa espanto daquela turba. Do mesmo poder que levantou Jesus da morte, fez com que homens como Pedro, André, Natanael e os outros discípulos de Jesus que estavam escondidos durante o dia da sua crucificação e que agora abertamente anunciavam Jesus vivo, que estavam tomados de coragem, anunciam agora Jesus vivo e glorificado para as mesmas pessoas que tiveram a condição de dizer: crucifica-o. Então nós precisamos, e a igreja precisa ter a coragem de anunciar cada vez mais Jesus vivo e glorificado para quem nega que Ele é Senhor. Pedro anuncia Jesus glorificado. Pedro anuncia Jesus negado. E agora Pedro caminha para anunciar o Evangelho. Ele faz um convite para aquelas pessoas. O sermão de Pedro é duro, ninguém gosta de sermão duro, né? Eu acho que ninguém gosta de sermão duro. Não tem sermão mais duro do que esse. Pedro está dizendo assim: vocês mataram o autor da vida. E se você acha que isso não é ser duro o suficiente, ele diz assim: vocês fizeram isso por pura burrice. Ele chama a sua audiência de burra, não é? Veja comigo, não é? Olha lá, 17, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Ele está dizendo que eles são burros, que eles fizeram isso por burrice, por tolice, por ignorância, porque não sabiam o que estavam fazendo. É um sermão duro, e depois de fazer um sermão duro, ele faz um convite para eles. Versículo 17, eu sei, irmãos, que fizestes por ignorância, como também vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara pela boca dos profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Ele está falando de tudo que a gente já falou antes. Ele achou o tempo para lembrá-los que Jesus foi morto por causa da decisão deles. E aqui está o convite do Evangelho. Versículo 19.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Esse é o convite do Evangelho. Esse é o convite do Evangelho. Na prática, às vezes pode ser que nós podemos ponderar que, sabe, não tem tanta coisa assim para colocar diante de Deus. Não tenho tanta... somos pessoas normais. Não tem tanto pecado assim. Meus pecados são pequenininhos. O problema é justamente esse. O problema é justamente esse. Eu quero que você tire os olhos um pouquinho daqui e dá um passo atrás e olha na direção daquele episódio em que aquela mulher quebrou aquele vaso de perfume e banhou Jesus com aquele perfume. Lembra disso? Vocês lembram disso? Lembram disso? O Senhor Jesus, as pessoas criticam ali o que aquela mulher fez, e o Senhor Jesus diz para o seu anfitrião: eu cheguei aqui e você não me recebeu com beijo, tradição daquela época. Jesus foi recebido na casa daquele homem, e Jesus diz: você não me recebeu com beijo. Eu cheguei aqui, você não me deu água para os pés. Essa mulher, porém, desde que chegou aqui, não cessa de me beijar, e lavou os meus pés com as suas lágrimas, e secou com seus cabelos. Porque a quem muito é perdoado, muito ama. O problema talvez seja justamente aí, quando nós achamos que não temos muita coisa que Deus possa perdoar no nosso viver, nós valorizamos pouco a salvação. Nós precisamos parar com essa atitude e começar a olhar para nós como realmente carentes do perdão de Deus, do sacrifício de Jesus e da redenção que Ele nos oferece para a vida eterna, porque nenhum de nós é inocente. Vós matastes o autor da vida, e nós crucificamos Jesus de novo cada vez que nós negamos a obra sacrificial dele. Nós negamos Jesus de novo cada vez que nós nos colocamos numa condição maior do que aquela que de fato estamos. Paulo fala isso, Romanos capítulo 12, versículo 3, ele adverte: não considere cada um de vós mais do que realmente é. Anota aí para você olhar na sua Bíblia, Romanos 12, 3. E às vezes o que nós estamos fazendo é exatamente isso. Não, porque eu não. Sabe o que parece às vezes? Nós estamos parecendo aquele fariseu da parábola de Jesus. Obrigado, Senhor, porque não me fizeste como os outros homens. Na verdade não. Pedro está dizendo: vós matastes o autor da vida. E todas as vezes em que eu digo obrigado, Senhor, porque não me fizeste como os outros homens, eu estou de novo negando que Jesus morreu em meu lugar. Então o convite do Evangelho é para nós: arrependa-se e convertei-vos. Primeiro, para que sejam cancelados os vossos pecados. O Senhor Jesus desafiou e disse: quem não tem pecado? Quem não tem pecado? Eu não atiraria. Eu não poderia atirar. Espero que você também tenha a mesma atitude. Diante disso, se eu não sou capaz de atirar a pedra em qualquer um dos pecadores que tem diante de mim todos os dias, então eu preciso da obra salvadora de Jesus. E assim, preciso de arrependimento, para que o Senhor cancele os meus pecados, e para que o Senhor nos dê a mim
e a cada um de nós, a mim e a vocês, tempos de refrigério, tempos de descanso, porque essa vida não é fácil. Eu não sei o que você está experimentando na sua vida, mas eu sei que cada um de nós tem sua própria luta, suas próprias dificuldades. Então, vamos partir para uma aplicação e finalizar a mensagem de hoje. Primeiro lugar, tenha no seu coração a alegria de saber que o nosso Redentor vive. Eu não sei quanto você pensa nisso, mas no seu dia a dia, se lembre, Jesus vive. Ele vive em glória, ele foi recebido no céu, e ele está ao lado de Deus, ansioso pelo tempo em que nos chamará pelo nome, para que nós possamos entrar na cidade, pelas portas, e sermos chamados filhos de Deus. Para isso, nós precisamos ter os nossos pecados cancelados. Então, se arrependa e comece a caminhar, trilhando este caminho, deixando qualquer situação que possa negar Jesus como Senhor. Sabe? Lembre-se disso. Não há ninguém mais, não há nome mais desprezado na face da terra, em toda a história humana, do que o nome de Jesus. Mas eu realmente peço a você que você possa olhar para dentro da sua própria vida e dizer: na minha vida não. Na minha vida eu não desprezo o nome de Jesus, porque eu me rendo debaixo desse nome para a glória de Deus. Então, sirva fielmente, dedique-se fielmente, entregue-se totalmente, para que o Senhor Jesus seja glorificado na sua vida, no seu dia, no que você diz, no que você faz. Porque do contrário, nós estamos negando o autor da vida. E por fim, nós esperamos um tempo de refrigério. E esse tempo de refrigério não necessariamente é aqui e agora, mas ele vale a pena, porque neste mundo, o natural deste mundo é termos aflições, dificuldades, ansiedades, perda, luto, tristeza. Essas coisas são naturais dessa vida, mas virá um tempo em que o Senhor Jesus virá na glória e nos chamará para encontrar com Ele nos céus. E esse tempo será um tempo em que nós não teremos nada disso. Nós seremos recebidos na cidade eterna, receberemos um novo nome, uma nova veste, uma nova vida. Uma vida eterna. Às vezes nós pensamos em vida eterna apenas com relação ao tempo da vida, mas é uma vida plena, uma vida completa, naquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, para que neste tempo aqui nós anunciemos que Ele vive para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa pensar nisso, que você possa glorificar Jesus na sua vida, que você possa jamais negá-lo como Senhor da sua vida, e que todos os dias você valorize a obra redentora que Ele fez para cancelar os seus pecados e anunciar que Ele virá para buscar a sua igreja, seu povo, você e eu. Deus te abençoe.